Olá! Uma companhia teatral de Santa Bárbara do Oeste leva a arte e cultura à região há mais de 20 anos. Além disso, desde 2005, a companhia mantém um projeto que leva a arte e a magia de contar histórias a crianças e jovens. Assuntos que, com certeza, rendem um bom dedo de prosa. Confira! Contar histórias para crianças, incentivar a imaginação. Em Santa Bárbara do Oeste, 2 atores, professores, arte-educadores, encontram um mundo novo e iniciam uma tradição pela magia do teatro. O resultado é o resgate de um costume fundamental para o desenvolvimento de todos, principalmente para a garotada. 2 educadores, Roberto Isler e Amaury de Oliveira, fundaram em 1990 uma companhia em Santa Bárbara do Oeste. A ideia era retomar a tradição teatral da cidade, iniciada com o Grêmio Dramático Santa Bárbara. Quase 25 anos depois, a companhia Checkmate montou mais de 60 espetáculos de teatro, envolvendo a população de toda a região, principalmente pelo humor. Projetos como Graça na Praça, que promove proximidade máxima do artista com o público, conquistam principalmente as crianças, fazendo um importante papel na formação de plateia e na educação pela arte. E a partir de 2005, com a criação do espaço multicultural Casa Encantada, Roberto e Amaury passaram a empregar esforços para manter a tradição de contação de histórias. O retorno foi tão impressionante que eles passaram a realizar primeiro encontros regionais e depois nacionais de contadores de histórias, envolvendo até 180 cidades do estado e de todo o país. Um evento que encanta pela reunião de várias manifestações artísticas. Acordei assim, fui até a padaria, passeando pro jardim, uma flor disse: bom dia! Levei um susto danado, fiquei tão mistificado, que esqueci onde ia. Sentei no banco da praça, bem na frente do jardim. Eu olhava só pra flor e ela olhava só pra mim. E para falar sobre a companhia Checkmate, o projeto Casa Encantada, a gente recebe hoje um dos fundadores, Roberto Isler. Roberto, muito obrigado pela participação. Prazer ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, para começar, vamos falar sobre a companhia. Ela foi criada no dia 15 de outubro de 1990, né? E a ideia era trabalhar de forma totalmente autossuficiente, tanto do ponto de vista de textos, de atuação, das temáticas que seriam abordadas, né, pelos atores, o trabalho que seria desenvolvido. Conta pra gente como é que foi esse início, como é que era essa proposta de vocês? Você e o Amaury, né? Isso, Amaury de Oliveira. Nós éramos professores, já lecionávamos há 10 anos e resolvemos partir para o lado teatral. Fomos fazer cursos, oficinas na época e procurar unir cultura e educação. Levar para dentro da escola a parte cultural, parte de teatro. Então, nós resolvemos formar. Antes disso, nós participamos do Grêmio Dramático Santa Bárbara, que na década de 60, não foi nessa época que a gente participou. Nós entramos em 87, né? Isso. Mas na década de 60, esse grupo de teatro foi muito importante na nossa cidade e região. Toda a região. Toda a região, exatamente. E em 87 ingressamos, ficamos por 3 anos e resolvemos buscar uma linguagem própria. E aí passamos a unir a educação com a cultura. Você, no seu caso, você vem de uma família, seu pai foi lavrador, carpinteiro, funileiro,
pescador e diz que nas horas vagas ainda inventava moda, era inventor também, né? Foi essa coisa de invenção que todo inventor tem, né? Que é uma conexão com o mundo mágico que te atraiu para a questão da arte, da atuação e depois da educação? Sim, exatamente. Eu tive uma infância muito boa, né? Pobre, porém muito boa. E você sabe que a necessidade ela é a mãe das invenções. Então nós tínhamos que ser muito inventivos, né? Até hoje. E justamente tenho isso herdado do meu pai, né? A família do meu pai, principalmente, né? A minha avó paterna, a qual era muito inteligente, muito capaz, e também tinha que se virar nos 30. Você também deu aula, né, Roberto? Você deu aula para o ensino fundamental, para o ensino médio. Foi daí que você começou a ver a importância, a falta que a arte fazia na escola, a dramaturgia fazia na escola? Bom, como eu disse, nós tínhamos que ser muito inventivo. E quando eu passei a lecionar e tudo mais, eu lancei muito mão da arte. Né? E a arte cênica, então, ela é um veículo que você pode utilizar para passar conhecimento sem igual. Então, aí nós percebemos que quando você... uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Então, quando você concretizava isso com os alunos, fixava melhor o conhecimento, né? O conteúdo. Então, a partir daí, deu aquele estalo. Quando fomos formar o grupo, por que não? E uma curiosidade vai aí, que infelizmente na minha cidade, na época, quer dizer, nas cidades da região toda, geral, né? Não se tinha abertura para isso. Tanto é que no primeiro ano da formação do grupo, a cidade vizinha americana foi que abriu as portas. Para depois nós conquistarmos a nossa cidade. Foi difícil essa formação de plateia, então. Foi. Mas isso por quê? Porque as pessoas não tinham o hábito de ter o teatro, apesar de você falar dessa companhia que já tinha uma certa história nos anos 60, lá de Santa Bárbara, sim, então, mas não tinha essa coisa da plateia, da formação de plateia? Então, houve um hiato enorme, né? Porque na década de 60 haviam vários grupos, né, de teatro na cidade, vários grêmios que eram conhecido na época, e parou-se, e não se formou mais. Só quando nós entramos em 87, o grupo já não atuava tanto. Era muito raro, eram ocasiões muito especiais, muito específicas. A Paixão de Cristo, alguma data comemorativa, né, aniversário da cidade, por exemplo, aí despontavam alguns atores ali. Então não se tinha. Então nós viemos resgatar, na época só existia... Isso em 87, o anfiteatro, capacidade para 200 pessoas. Quando tínhamos 50 na plateia, fazíamos a festa. Era um Mas acontecimento. nós pegávamos a laço. E graças a Deus, nos 3 primeiros anos, nós criamos um público que nos acompanha até hoje. Então, de uma certa forma, essa opção que vocês estavam dando de arte, de cultura, ela estava sendo recebida com força ali, né? Sim. Quer dizer, as pessoas tinham uma fome, tinham uma vontade, tinham uma necessidade disso, não? Sim, isso é fato, né? Quando você... era incrível, nós fazíamos... chamava-se Checkmate Mania. Íamos para a rua e criávamos quadro, sem a população saber. Só que envolvíamos a população. Um deles, por exemplo, numa feira, nós saímos e já aproveitávamos fazer entrevistas. Você gosta de cinema? Você gosta de teatro? A maioria não gosta de teatro, mas você já foi? Não. Não gosta e não Aí conhece. você explicar. E quando passou a conhecer, aí passou a consumir. E é isso que a gente fala, quando você se oferece cultura para qualquer um que seja, nossa, ele bebe daquela fonte de uma maneira
como se fosse a última, né? No caso das crianças é mais especial ainda, que eu acho que é o público mais exigente, porque é aquele que não tem barreira. Ele, na mesma hora, ele demonstra o que ele acha, né? Como é que foi esse trabalho de vocês também, especificamente com relação às crianças, com o PIF, o PAF, esse trabalho de teatro infantil que vocês fizeram também? Como lecionávamos, né? E a companhia, ela tem mais de 60 espetáculos montados. E, em sua grande maioria, infantil. Ou porque a gente acredita muito na base, né? Só que como você disse, um público exigente. Você não gosta na hora. Exatamente. A resposta é exatamente na hora, público, na lata. O adulto, ele fica ali em consideração, faz um ou outro trejeito. A criança levanta e vai ao banheiro e quer ir embora, né? Se é menor ainda, né? E o que nós fizemos? O diferencial da CIA Checkmate, nós trabalhamos muito o lado psicológico. Então, fizemos psicologia, estudamos a psicologia infantil, data visto que quando começamos, os espetáculos duravam 1h30 e o público pedia mais. Na década de 90. Hoje nós sabemos, é 45 minutos, chegando a 1 hora, acabou. E você tem que estar, porque mudou-se muito, hoje é muito rápido, né? Não, e as novas tecnologias, tudo, as pessoas estão com um ritmo, a velocidade muito mais acelerada, né? E a linguagem que nós adotamos foi a comédia, foi o humor. E você pode dizer muitas coisas com isso, né? E isso cativa. E ao mesmo tempo é muito difícil, ao contrário do que as pessoas pensam. Fazer humor não é nada fácil, é muito mais complicado às vezes, né? Não é fácil, porque o humor você joga e se não for retornar tem alguma coisa errada. Ou contigo ou com a plateia. E o drama até contribui, né? Tá aquele silêncio, aquela emoção imbuído naquilo. Por isso que até dizem que é um pouco mais fácil, outro mais difícil. Mas como é difícil viver bem dentro da arte. Com certeza. Roberto, você falou aí mais de 60 espetáculos, né? E vocês já passaram por mais de 100 cidades de São Paulo. Acredito que sim. Então vocês têm essa experiência do público do interior de São Paulo. Define pra gente como é que é o público de teatro e de cultura e de arte no interior de São Paulo. Sim. Eu fiquei admirado. No início, nós só ficávamos ali ao redor, né? Na região metropolitana de Campinas. Ali, hoje, graças a Deus, o pessoal consome arte, né? Se tem Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, ela fica entre a cidade de Piracicaba, que tem uma noite maravilhosa, Campinas, Americana, que tem um comércio muito bom, uma noite muito boa também. E a arte circula ali. Só que nós somos além. Nós somos, através de projetos incentivados, fomos desbravar e continuamos, né? E por incrível que pareça, as pessoas quando vêm, as que não têm esse contato, né? A primeiro é um estranhamento, depois um encantamento. Uma conquista. Se me permite, todos são ávidos por isso, né? O que mais falha é a divulgação. Por isso, você dar acesso é muito importante, né? Você ir até lá. Como eu disse anteriormente, dessas entrevistas que a gente fez, desse Checkmate Mania, você gosta de teatro? Não. Você já foi? Não. Então, peraí. Então, venha ver como é. Então, levar. Isso você gosta. Como diz a música, né? A gente vai onde o povo está. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Exatamente. Milton Nascimento. Isso, exatamente. Então, por incrível que pareça, a arte transforma, né? Fora que o estado de São Paulo, eu tenho viajado também fora do estado, né? E visto aqueles senhores, né, nordestinos que durante o dia estão lá lavrando a terra, ou tentando pelo menos, e quando estão na arte, fazendo a sua arte, nossa, a transformação, o brilho muda, são outras pessoas naquele ali. Isso eu posso ver. Quando você se faz ainda, que também é difícil, um espetáculo interativo, aí que você percebe ali no cerne, né? Cerne da pessoa, o quanto ela gosta. E talentos tem os borbotões, né? Os borbotões. É tudo quanto é canto.
É o fascínio do teatro, né? Bom, vamos falar agora sobre um outro projeto do Xeque-Mate, que foi o Graça na Praça. Foram 3 anos levando teatro nas praças, como você falou, diretamente onde o povo está. Como é que é essa coisa do teatro de rua, o teatro na praça? Você acha que o contato do público com o público assim, é mais intenso nesses momentos? Com certeza. O teatro de arena, um teatro, lógico, confortável, acondicionado, a iluminação que ajuda muito e tal. Mas é inegável que quando você vai até o povo, aí está a arte genuína. Tanto o povo tem que estar, você tem que cativar quem está no palco, tem que ser bom o suficiente para não depender de tecnologias. Aí é você e o público, né? O ator e o público, né? Você usando das técnicas tua mesmo, né? Então, esse Graça na Praça, por incrível que pareça, faz tempo que nós paramos. Não me pergunte de datas, que é difícil. Eu já não tenho mais idade para lembrar todas as datas. Mas faz um bom tempo e até hoje muitas pessoas... a cidade é pequena, você vive encontrando as pessoas. E elas cobram isso. Então, nós tínhamos, inclusive, né, uma chamada que nós colocávamos numa vinheta. Graça na praça, teatro de graça na praça. E até hoje a gente ouve isso. Quando vai voltar, aí depende da administração pública e tudo mais, né? Hoje em dia, na minha cidade, tem a música. Então, a música tomou um espaço e o teatro teve que migrar para outros. Cada administração, ela tende por um lado, né? Um movimento, né? E o Graça na Praça, o próprio nome fala Graça na Praça, era sempre esquetes de humor, onde envolvia, no início eram 4 grupos, depois o pessoal... Porque toda semana você tinha que ter esquetes novos, né? Como eram 4, uma vez por mês, pelo menos. Aí foi diminuindo e o Xeque-Mate perdurou, continuou, devido ao know-how que já tem também, né? Então, toda semana nós tínhamos que ter algo novo. E aí aproveitávamos para fazer laboratório. Vou além. Convidávamos o público para os eventos, para quando ia ver dentro do teatro, no espaço, como eu falei, no palco italiano. E aí muitos que viram ali migraram para o teatro e até hoje nos acompanham. Isso é muito bom. Isso é muito gratificante, né? Estamos assim como o Xuxa, estamos acho que na segunda geração. Bom, o papo tá uma beleza, mas está faltando teatro aqui, não? Então, com você, Companhia Xeque-Mate. A Companhia Teatral Xeque-Mate de Santa Bárbara do Oeste esteve presente ao longo dos seus quase 25 anos de história em cerca de 760 espaços culturais, para um público estimado em mais de 1.400.000 pessoas. Desde o início, a companhia busca trilhar um caminho seu, com seus próprios textos, temas, linguagens e modo de atuação. Nessa história, 2 aspectos sempre se destacaram: o foco nas crianças e no humor. Histórias alegres e inesquecíveis que marcaram gerações. Nossa prosa tá ótima, mas precisamos dar uma paradinha. Logo depois do intervalo, voltamos para prosear com Roberto Isler, daqui a pouco. Era uma vez uma cidade surgida em meio à Mata Atlântica e com forte presença de imigrantes norte-americanos. O nome foi escolhido em homenagem à padroeira Santa Bárbara. Em resumo, essa é a história do município paulista de Santa Bárbara do Oeste, que ao longo de sua trajetória criou tradição em arte e cultura, graças ao trabalho do pioneiro Manuel Lira, que dá nome ao Teatro Municipal, inaugurado em 1995. Nessa cidade, surgiu uma Casa Encantada, que passou a divulgar, ensinar e divertir com a contação de histórias. Um espaço multicultural que impressiona, principalmente as crianças. O local é visitado por mais de 6.000 pessoas todo ano. Logo no início, a Casa Encantada começou a promover os encontros regionais de contadores de histórias, mobilizando artistas de toda a região. Outros grupos foram formados, como a Confraria do Conto.
teatro, literatura e música, entre outros, conquistaram as pessoas da região. A partir do sucesso dos encontros regionais, Santa Bárbara passou a realizar os encontros nacionais de contadores de histórias, reunindo artistas de todo o país. Voltamos para mais um pouco de prosa com o ator, professor, autor, arte-educador Roberto Isler, um dos fundadores da companhia Xeque-Mate de Santa Bárbara do Oeste, com mais de 20 anos de atividades. Bom, Roberto, vamos falar agora sobre Casa Encantada. Esse é o nosso assunto agora. Bom, foi fundada em outubro de 2005. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse projeto e principalmente a importância de se manter a tradição dos contadores de história no nosso país. Ok. A Casa Encantada, eu vou voltar um pouquinho antes na história. Eu e o Amaury de Oliveira, também cofundador da Casa Encantada, procurávamos cursos, oficinas de contação de história nessa época que você se referiu. E não achávamos de forma alguma. O professor de teatro, Almir Pugina, trouxe uma oficina na cidade para todos os grupos, que na época eram 8 grupos de teatro na cidade, oficinas de teatro. Todos fizeram inscrição. Eram, 16 horas, sábado e domingo, né? Era bem puxado. Qual não foi a surpresa nossa quando chegamos? Não era oficina de teatro, era de contação de história. Então, calhou. Resultado para quem estava lá. E eles não falaram que era contação de história porque não haveria inscrição interessados na época. Então, fomos almoçar no curso, metade voltou. No outro dia, só um terço. Concluiu do que começou, às 16 horas. E para nós foi ótimo, excelente, caiu assim como uma luva. E aí, pesquisando e tal, vimos em Americana uma casa do conto, onde uma contadora de história recebia crianças, mantida pelo poder público, e falou, por que não? Por que não? É difícil. Aí arregaçamos as mangas, locamos um espaço, demos 3 meses, né, para recebermos os primeiros alunos, as primeiras crianças, né, o primeiro grupo. E todos os profissionais que vinham para plantar a grama, pintar, sempre pulavam fora e sobravam para mim e para o Amaury. Hoje é uma época que eu falava que nós fazíamos teatro durante o dia, à tarde íamos trabalhar na Casa Encantada e né, o tempo correndo, porque você já tinha uma agenda e pagando o espaço, então tinha que começar a girar o caixa para poder pagar também o espaço. Uma vez eu me lembro, nós plantamos grama, começou a escurecer. Amaury, tá escuro. Ele virou para mim e disse assim, acende a lua. E continuamos plantando porque não tem outro jeito. E ali, eu sei que na véspera nós ficamos até a 00:30, para no outro dia de manhã recebermos as primeiras crianças. Por incrível que pareça, foi uma realização, um sonho meu e do Amaury, na época, e depois começaram a chegar outras pessoas que foram agregadas, né, contadores de história. E por incrível que pareça, gostar de história, eu achava, né, na época, que escolas particulares que podem ir para Disney, tem o mundo aos seus pés, tem, né, tecnologia tudo aí, não iam se interessar. Porque eu achava que os que menos condições teriam que se interessariam mais. Ledo engano, todos gostam de história.
independente da classe social. Eu acho que é inquestionável também a importância disso na educação. Porque se uma criança, desde pequena, é acostumada a ouvir a narração, ouvir a narrativa, ouvir as histórias, ser transportada para o universo lúdico, que é o que a literatura tem, que o contador de história mais ainda, porque ele alia a interpretação também, né? Exatamente. E, partindo disso, ainda continuávamos, na época, com dificuldade de cursos, né? De encontrarmos. Aí fomos atrás, fomos nos aperfeiçoar e aí formar também os contadores de história da região, que também estavam carentes, né, nessa área, onde encontrar. E a Casa Encantada estava ali. Então, a Casa Encantada ela foi crescendo e se transformando com o tempo. E continua até hoje. Então, ela vive em transformação. Hoje tem o pessoal que é a Confraria do Conto, que surgiu da Casa Encantada, né, que contam voluntariamente, contam em projetos na cidade, em toda a região, as contadoras de história da Confraria do Conto, do qual também nós fazemos parte. E tem também os encontros, né? Sim. Que vocês promovem com contadores de outras regiões Sim. do estado. A princípio, nós começamos com o encontro regional de contadores de história. E o que aconteceu? O secretário, na época, gostou muito e propôs, por que não fazer um estadual? Aí veio uma mais doida ainda, já que fazer estadual, faz nacional. E aí, na época, o secretário disse, não, tudo bem, contanto que a Mauri e o Roberto coordenem. Ótimo, né? A gente adora um desafio. E aí, assim surgiu. Nós fizemos primeiro... Juntou a fome com a vontade de comer. Eu sei que os 2 primeiros encontros, a Mauri está quase sem cabelo. De tanto. Agora, depois você vai pegando o jeito, você acaba também usufruindo, porque quando você está na coordenação, é um pouco complicado, muito trabalho, né? Faltou né? isso, buscar alguém, aquele tal. Aí quando você monta uma equipe, você respira e você delega. É isso que a gente tem que aprender, né? A delegar. E que é tão difícil, né? Isso daí. Hoje, nós temos o encontro regional, e já há vários anos, pelo PROAC, né, ele acaba sendo fomentado. E nós temos o nacional, que aí vem pessoas... Aí, voltando ao regional, quando o pessoal soube que tinha o regional, o primeiro ano foi só o pessoal da região. Aí nossa região acabou indo até o litoral, aqui Grande São Paulo, e chegou até Ceará. Eu falei, peraí, que região é essa? E aí o pessoal ligava, insistia, e obviamente regional ele é mais reduzido, porque você não tem alojamento, alimentação, é tudo por conta da pessoa que vai participar, ela não tem o gasto com o evento em si. Com a oficina, com todas as atrações que ocorrerão no encontro. Já no nacional, nós fornecemos alojamento, lanche, transporte dentro do município, né? E aí vem pessoas de todo o país. Isso é muito, muito interessante, de vários estados, e aí que a troca acontece. O né? intercâmbio é muito importante. Muito, muito, muito. E aí nós ficamos, às vezes 4, às vezes 3 dias, por toda a cidade, acolhendo a todos esses contadores. Aí são parques, praças, escolas, teatro, oficina, o alojamento mesmo, a integração entre os contadores de história, feira. Então, é um movimento em 3, 4 dias que nós consumimos, né? E toda a região é convidada, né? Para poder ser o público mesmo, né? Bom, vamos falar agora, você falou sobre o PROAC, mas o Casa Encantada, quando completou 7 anos de atuação, foi nomeada pelo Ministério da Cultura como ponto de leitura. Que é uma referência de prêmio para aprendizado e informação do desenvolvimento. O que mudou a partir desse reconhecimento? Então, você sabe que título ele é sempre bem-vindo, né? Então as pessoas olham, elas olham lá o diploma, então a pessoa ela chega mais próximo para ver do que é aquilo, que não se foi comprado ou não. Os troféus, né? Quando você se ganha alguns prêmios nesse daí. Então, neste lado, sim. E, obviamente, inegável que os livros que vieram, né? Que o MINC
enviou todo o material para se formar uma biblioteca no ponto de leitura Casa Encantada. E mais ainda, aí nós pudemos, além de fazermos a relação com a parte oral, a gente partiu para a parte escrita, a leitura, objeto livro, né? E trazer mais pessoas para que usassem aquilo. Então isso foi de suma importância. Bom, primeiro, ator, professor, quem está nessa área tem que ler. Contador de história também. Com certeza. Mas então... Sempre. Então a gente tem a narrativa oral e tem a escrita. Então, quer dizer, juntou novamente a fome com a vontade de comer, né? Livro para pratos que adoram um livro foi ótimo, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria saber de você agora planos futuros, tanto para a Cia Checkmate quanto para a Casa Encantada. O que a gente pode esperar por aí? A Cia Checkmate, a gente, como é uma companhia de repertórios, nós continuamos sempre renovando, sempre montando espetáculos novos e pesquisando novas linguagens, né? Que isso daí faz parte. E como você disse no começo da nossa conversa, né? Do meu pai e tal, da inventividade que a gente tinha. Então, o ator, ele é inquieto por si, né? Então, ele sempre vai buscar. Dentro dessa área de Checkmate, nós pretendemos, para breve, que ano que vem serão 25 anos, né? É de prata, é isso? De prata. Isso. Bodas de prata. Isso, vamos fazer bodas de prata. E dois personagens que, nesses anos, tomaram conta ali em toda a região, é o Pif e o Paf. O Pif e o Paf são dois irmãos, né? E eles, as crianças se identificam muito, e os pais também. Então, nós pretendemos partir para a parte escrita, fortalecendo esse daí. Então, tá aí, livro, que já entra na literatura, da história da Cia Checkmate, e nós recebemos proposta para ano que vem um documentário da Cia. Né? Então, nós vamos fazer... Cinema eterniza, né? Isso, exatamente. É isso daí. Dentro da contação de história, continuar o trabalho, né, expandirmos e quiçá que as pessoas que participam, que vêm de longe, eu sempre digo isso, que tenham uma casa encantada em sua cidade, né, que encante as suas crianças e os adultos, né? É esse o projeto que a gente, nessas duas áreas, né? Ou que se não tiver, pelo menos que os pais tentem e retomem com seus filhos uma coisa muito básica, que é a tradição de se contar a história para a criança. Eu acho que toda criança que ouviu histórias quando era criança, quando estava em formação, com certeza se transformou num adulto muito mais feliz. Exatamente. Posso deixar um recadinho? Pode, claro. Pessoal, contem história para suas crianças enquanto elas são pequenas, porque depois que elas crescerem, não tem como encolher mais. É isso. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Deixamos você com mais arte e cultura. Até a próxima prosa. Se a tentação quiser roer seu coração, dê um assobio, dê um assobio. Não tenha medo não, sofre com ardor. E se ainda bom não for, grite, João Grilo. Tenha em mente um bom caminho e para segurar, dê um assobio, dê um assobio, que a consciência não pode falhar. Tens fé no coração, tudo então